Encerrando essa parte aí de fila de entrada SMTP, agora a gente vai falar sobre a questão da entrada e saída, né? Ou seja, quando vai do meu servidor para fora, tá? Então vou minimizar aqui o servidor, vou logar no webmail. Vou mandar um e-mail aqui para uma conta externa, no caso para uma conta no Gmail. Vou colocar aqui como teste saída. E clico em enviar. Mensagem enviada com sucesso. Vou só confirmar se ela chegou. Chegou, tá vendo? Então aqui eu sei que chegou, ok, beleza, perfeito. Vamos fechar aqui. Agora vamos voltar lá no servidor e vamos ver como é que isso se comporta no log, tá? Então a gente vai dar uma olhada nisso daí. Então vem aqui, descendo aqui status logs, né? A gente vai fazer a busca por aqui. Aí sempre que eu já deixo esse MTP, dia de hoje, né? E o horário aqui, lembrando que o horário é aquela questão que eu falei para vocês, é sempre bom dar uma aproximada no horário para não ficar sobrecarregado dentro do seu servidor. Como este é um servidor de teste e só eu estou mandando e-mail aqui por ele, então eu nem mudo nada, tá? É importante falar para vocês o seguinte, pessoal, quando vocês fizerem uma busca aqui, é sempre bom filtrar, buscar pelo destinatário, tá? Porque você vai ter uma série de informações aí no seu log, porque é um servidor em produção, sei lá, você tem lá 5.000 contas aí rodando, então você vai ter muita coisa para ter que filtrar. Então vamos primeiro aí pelo destinatário. Mandei para miltoncmf@gmail, né? Já está até aqui de buscas anteriores, ó. Vou dar um OK aqui, ele carrega, ele me traz um bloco aí de informações. Eu mandei esse e-mail mais ou menos umas 11 horas. Aqui ele me traz mais de uma vez alguma coisa aqui, né? Então aqui ele traz aqui um bloco de informações. Eu sei aqui que o 12701 é o do localhost, né? No caso, o webmail. A gente viu isso aí na fila de entrada SMTP, então isso aqui trata-se da entrada. Então eu vou primeiro localizar a entrada, tá? Então eu venho aqui, eu filtro pelo thread mesmo, tá? Vou colocar aqui e vou dar um buscar. Aqui, como eu já tinha feito um teste anteriormente, até mesmo para mostrar para vocês, ele mostra aqui um horário antes e um horário depois, tá vendo? Ele está usando o mesmo thread, tá? Então são dois envios distintos, né? Ele está usando o mesmo thread. Então no caso, o que eu quero buscar começa aqui, ó. Tá? Esse foi o envio que eu acabei de fazer. O que está acima aí, para mim, não importa mais. Então, aqui está vindo muito organizado, pessoal. Novamente, lembrando para vocês, é um servidor de teste, somente eu estou enviando. No teu servidor vão aparecer vários e-mails que foram enviados utilizando o mesmo thread. Quem sabe de repente aí você dá um Ctrl F aí e procura aí a conta, ele vai te selecionar, tá? Você tem aqui a barra de rolagem aqui no meu, tá vendo? Está bem curta aqui porque só tem esses dois envios que foram feitos, tá? Mas provavelmente vai ter muita coisa, muita informação, tá? Então assim, nunca vai vir assim tão bonitinho que nem está aqui, porque teu servidor está em produção, está rodando, etc, tá? Então eu sei aproximadamente o horário. Então eu começo daqui, ó, onde tem essa conexão aqui do meu IP local, webmail, na porta 25, tá? E vem até aqui embaixo. Eu vou fazer uma coisa interessante para vocês para separar o trecho do log. Vou abrir aqui um bloco de notas e vou colar aqui, tá? Só para a gente ir separando. Então estou separando o trecho de log. De repente meu cliente está falando que mandou pelo webmail e não chegou. Aí eu vou confirmar realmente pelo log. Tá, então eu tenho aqui, ó, foi aqui pelo webmail, conectou na porta 25, falou qual foi o meu IP de saída, lembrem disso, fez a autenticação. Esses números aqui tem nas FAQs, tá, pessoal? Eu tinha falado para vocês aí no início qual FAQ que vocês vão utilizar lá sobre como ler logs e resolver problemas de envio. Ele mostra o que quer dizer cada um desses números, cada um desses códigos. Por exemplo, quando é com 3, ele está falando que está guardando o próximo comando. E essa autenticação aqui é feita em base 64. Se tiver um decode aí base 64, você pode entender o que está acontecendo aqui, tá? Vê até inclusive a senha do usuário por aqui. Aí você tem aqui, 3 significa o quê? Está aguardando o próximo comando. Tá? Então, aguardando o próximo comando, ele vai e manda. Aí, de repente, 2 quer dizer que foi ok, prossiga. Então, a autenticação ocorreu com sucesso. Então, vai mandar e-mail de quem?
né? Lembrando, né? Seta para a esquerda, cliente, seta para a direita, o meu iSwap. Ah, vai mandar e-mail dessa conta aqui. No caso, Milton@alpha, que é esse servidor que eu estou usando. Vai para qual aqui, que é o RCPT2, né? Vai para quem? Para miltoncmf@gmail, um servidor externo, um host remoto. Então aqui 2, prossiga, recipiente ok, será entregue. Aqui, ó, data, é o corpo da mensagem, tá? Então quer dizer que está sendo enviado aqui, começou o envio. Então novamente o 3, aguardando o próximo comando, ele me mostra aqui, ó, qual é o tamanho dessa mensagem que eu mandei, a taxa de envio, aonde começa aqui o processamento da mensagem e aonde eu acabo descobrindo se a mensagem chegou ou não, onde tem esses asteriscos aqui, esses 3 asteriscos. Sei que ela chegou porque aqui tem um OK e já foi gerado aqui no final o Message ID dela. Pode ver que esse número é o mesmo que está aqui, identificado com Message ID. Tá? Isso aqui não significa que foi entregue. De repente aqui significa que chegou lá no servidor. Aqui eu sei que foi entregue. Mas se não foi entregue, vai mostrar o erro aí também. Tá? Então aqui ok, fechou a conexão. Isso daqui, novamente, trata-se da fila de entrada SMTP. Então essa é a entrada, isso é o que aconteceu no meu servidor até sair. E quando saiu? Quando foi até lá outro servidor, o que aconteceu? Então aí a gente entra naquela questão, preciso achar agora a fila de saída do meu SMTP. Né? O que liga a fila de entrada com a fila de saída do SMTP? É o Message ID. Então eu seleciono aqui o Message ID, copio ele, poderia ser aqui também pelo iSwap, venho aqui no filtro e colo o meu Message ID. Ele traz novamente alguns blocos de texto. 127 eu sei que é o webmail, fila de entrada, ó, inclusive aquele thread que nós consultamos, não é esse que eu quero este thread aqui, que me mostra aqui um IP válido, tá vendo? Essa foi a fila de saída. Lembrando também aquela questão que a gente sempre fala, né? Quando é fila de saída, vem escrito aqui Client Session. Quando é fila de entrada, vem Server Session, né? Seção do servidor, seção do cliente, né? Servidor, meu servidor local, cliente, host remoto, tá? Então vamos lá, selecionar o thread aqui, fazer o filtro. Então aqui, com o thread que eu coloquei, eu consigo ver, olha só, aqui tem o system, que é o meu iSwap trabalhando, onde começa aqui o processamento da mensagem, pegou pelo Message ID, que é quem liga, né? Fila de entrada com fila de saída, e aí aqui vem uma DNS query, uma consulta ao DNS do Gmail. O 0 significa que a consulta ocorreu com sucesso, esse número aqui entre parênteses significa que é o número de MX que esse servidor tem, no caso são 5. Entre colchetes eu tenho OK e um número 1. O que é esse número 1? Eu mostrei no vídeo de DNS para vocês onde ficava configurado o DNS do seu iSwap. Né, quem é aquele que faz as consultas. Esse número 1 aqui significa o quê? Que ele usou o seu DNS primário para fazer a consulta. De repente você tem 1 ou 2 DNS configurados. Ele vai usar o primeiro sempre. Ele só vai usar o segundo ou um terceiro, caso você tenha, se os anteriores falharem. Se de repente esse 1 aqui estivesse fora, aí ele usar para consultar o meu DNS de número 2. Tá? Então esse é o meu DNS que fez a query aqui a query no caso no Gmail. Tá? E aí ele faz aqui a conexão no SMTP do Gmail, e aí começa, né? Ele acha aqui, ó, por este IP aqui ele seleciona, ele vai lá e faz a conexão. Esse aqui é o IP do meu servidor. Então este é o IP do servidor do Gmail, tá? E aqui ele fala, conectou lá por qual IP? Local IP aqui já está falando, né? Ó, local IP. Então o IP do meu servidor é este aqui, tá? Então o meu servidor deste IP conectou no IP do Gmail, que é este. E aí ele faz a consulta aqui, ó, MX, tá vendo? Ó, o 2 aqui lá, prossiga, né? Ok, pode prosseguir, começa. Ele faz uma consulta aqui ao TLS, SSL, ele fala, ó, não verificado, mas não tem problema, pode proceder de qualquer maneira, né? Número 2. E vai seguindo aqui, então meio from de quem? Então, Milton@alpha foi para SMTP, no caso, tá vendo? SMTP do Gmail aqui, para o RCP2, miltoncmf@gmail. Aí ele deu um OK aqui, tá vendo? Ó? SMTP falou OK. Então ele me deu OK, ele me liberou. Então vamos lá, corpo da mensagem aqui. Aí ele mostra aqui o 3, né, esperando uma resposta do servidor. Ó. Então vai em frente. OK. Então se vai em frente, está aqui o tamanho da minha mensagem, a minha taxa de transferência. E aí foi, seguiu, deu um OK aqui. Aí novamente, né, os 3 asteriscos indicando o envio. Nesse caso eu sei que o envio ocorreu com sucesso por causa do OK. E o Message ID que vem logo na sequência aqui, que é o mesmo que a gente achou lá na fila de entrada SMTP. Tá? Fechou a conexão SMTP aqui e acabou. Então vou selecionar esse trecho aqui também e vou juntar lá naquele TXT que eu estava fazendo.
pronto. Então aqui, se de repente o meu cliente me ligou falando, o e-mail não chegou, consegui achar na minha entrada, olha, foi processado na minha fila de entrada, ok, e aí vi quando ele saiu do meu servidor para o host remoto, que também foi entregue, tá? Consegui mostrar isso aqui. Aí entra naquela questão, o cliente não recebeu lá do outro lado. Podem ser N motivos. De repente, ele tem um Outlook configurado ou algum outro cliente de e-mail que considerou a minha mensagem que foi enviada, ou a mensagem deste cliente que foi enviada, como um lixo eletrônico, foi para a pasta lixo eletrônico. Ou, de repente, ele tem esse servidor remoto, tem alguma espécie de filtro habilitado, alguma coisa, algum anti-spam, considerou spam por algum motivo lá, não sei como é que é a pontuação deles, isso varia muito de administração. Considerou como spam, foi para a pasta spam. Então, aí é lá. Aí já tem que ver com o host remoto dele, não tem mais nada a ver aqui, porque aqui eu consigo provar que foi enviado. Tá? Vou fechar aqui, não vou salvar, isso aqui eu usei só para mostrar para vocês. Tá? Fechando aqui. Tá? E com isso a gente termina pelo menos essa primeira parte aí de fila de saída, de entrada e saída SMTP. Tá? Agora a gente vai passar para a próxima, que é para finalizar a questão de leitura de log com SMTP na fila, que é entrada também, só que agora vindo de um servidor remoto para o meu servidor local. Vamos agora então fazer aquele envio lá de fora para dentro. Tá? Logar aqui no Gmail. Até para mostrar para vocês, a gente fez alguns envios antes e fez também alguns testes de outras contas, só para a gente ter um cenário um pouquinho aí parecido com o servidor em produção, tá? Vocês vão notar isso quando a gente for buscar lá nos logs, tá? Vou escrever aqui. Milton@alpha, teste externo, teste, enviar. Ok, mensagem enviada com sucesso. Vou fechar aqui, voltar no servidor, mais swap, status logs. Aí aqui eu vou colocar a conta miltoncmf@gmail. Não carregar. Ele me acha aqui alguns blocos de contas de e-mails que já foram enviados anteriormente, mas o meu aqui, o último, foi esse aqui, tá? Uma busca que a gente ainda não fez, a gente fez por thread, a gente fez por message ID, eu vou fazer aqui uma busca por IP, tá? Foi do IP que eu recebi, então entrou por esse IP aqui, vou dar um filtrar, olha só que legal. Ele dá exatamente o momento que conectou no meu servidor, em qual porta que foi, estabeleceu a comunicação, tá vendo aqui? Então o e-mail veio de quem? Agora ao contrário, né? Então entrou na minha fila de SMTP, mas porém veio de um host remoto deste IP aqui, tá? Que provavelmente é o IP do Gmail. Ele veio, sender ok, mandou para milton@alpha, tal, foi seguindo, começou aqui o processamento do e-mail, mesma coisa que a gente viu anteriormente, o mesmo comportamento, né? Aqui os três asteriscos, que neste caso aqui, devido ao ok ou message ID, significa que a mensagem chegou com sucesso. Estão vendo aqui, ó, chegou, foi entregue, ok, acabou. Então aí com isso eu tenho aqui o trecho de SMTP de entrada, porém vindo de um host remoto, né? Veio de outro host e entrou na minha fila SMTP. Ok, com isso a gente finaliza aqui esse assunto aqui de leitura de log SMTP, tá? Vamos ver agora o seguinte, a gente vai falar sobre Log Analyzer, que é o analisador de logs, ok? Antes da gente falar aqui sobre Log Analyzer, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe muito importante em logs. A gente fez aqui uma busca, deixa eu buscar aqui por thread, por exemplo, vou pegar um dos threads que a gente fez a busca aqui. Então aqui nós temos os threads, né? Que é aquele que identifica aqui o processamento da mensagem. Se vocês notarem aqui nesse trecho de log, aí aqui, do jeito de tanto teste que a gente já fez aqui, lembra, né? Um servidor de testes. Mas de tanto teste que a gente já fez aqui, vocês vão ver que ele está aqui meio que parecendo muito com vai parecer muito com o teu servidor em produção, né? Porque o servidor em produção está lá rodando várias mensagens, enviando, processando, fila de entrada, saída, e-mail X, e-mail Y, entrou, saiu. Então aqui, se vocês olharem, este thread aqui foi usado para processar a mensagem de Milton Gmail para Milton@alpha, né? Então, o mesmo thread. Aqui você pode ver que ele começou aqui. Aqui em cima, onde tem esse disconnected aqui, ele está mostrando já o processamento de outra mensagem, que no caso foi de, olha lá, Flávio@alpha. Então, o mesmo thread foi utilizado, tá? Então ele foi, e aqui no caso, se você prestar atenção, ele foi feito aqui um processamento via webmail, SMTP entrada, né? Que a gente já viu aí no início do vídeo. Então, quando você fizer uma busca de logs aí no teu servidor, você vai notar isso aqui.
tá? Você vai notar que o mesmo thread pode ser usado para diferentes mensagens, diferentes processamentos de mensagem. Isso aqui está chegando próximo a como vai ser o seu servidor aí, teu ambiente de produção. Tá? Então aqui por isso que não dá para você definir, isso aqui é dessa mensagem física, bom, você tem que prestar muita atenção nestes detalhes aqui, tá bom? Então é isso aí, vamos voltar lá para a nossa questão do Log Analyzer, tá? Vou vir aqui, analisador de logs, que está em português. O Log Analyzer ele trabalha com banco de dados, eu deixei aqui como Access, tá? Mas você pode também depois configurar como MySQL. Vou falar de uma forma bem rápida, bem sucinta sobre o Log Analyzer, pessoal, porque ele merece um vídeo só dele. E muito em breve vamos ter um vídeo falando só sobre como você trabalhar com o Log Analyzer, tá? Que é uma forma de você identificar melhor os logs, poder trabalhar com os logs. Então aqui está ativo, tudo que eu busco, tá? Eu quero importar os logs de uma determinada data. Importante, pessoal, o Log Analyzer ele não vai pegar o log deste dia atual, tá? Ele só vai pegar de dias anteriores. Ele sempre tem porque ele tem lá armazenado em banco de dados o que já foi processado. Do dia atual não tem como pegar isso. Até tem como, tá? Mas eu não consigo fazer essa filtragem dessa forma. Então, para que eu possa importar de uma data específica, eu tenho que ir lá e pedir para ele buscar no banco. Então, eu vou vir aqui, ó, importar agora. Que dia que eu quero? Eu quero do dia 17, especificamente, tá? Darei um OK. Ele fala aqui que está em execução. O pedido foi enviado para a importadora. A importação será realizada no plano de fundo. OK. Tá, agora vamos lá, vamos executar o visualizador. Então ele vai iniciar o programa, tá? Log Analyzer. E aqui o que eu quero, a minha busca é por SMTP Log Search, tá? Maximizar aqui para ficar mais fácil a visualização. Vou procurar aqui dia 17, já está até marcado, até o dia atual. Então é um e-mail que foi mandado de Milton, alfa.lucanet.com.br para miltoncmf@gmail.com. Basicamente isso. Aqui eu não vou mudar nada, aqui é o server, né? Se eu tiver mais de um servidor, tipo de sessão, server, client, MDA, que é um filtro que você faz aí para processamento de mensagem, uma fila à parte. Perdão, uma fila à parte para processamento de mensagem que você faz. Isso também a gente vai ter um vídeo falando sobre isso futuramente. Vou dar um run aqui. Ele já busca aqui para mim. Trouxe aqui algumas informações. Como eu fiz esse envio, esse teste mais de uma vez, então ele traz aqui também todos os envios que foram feitos, tá? Tanto por fila de entrada quanto fila de saída. Como que eu sei isso? Eu vou rolar aqui um pouquinho aqui a barra de rolagem aqui, ó, do lado. Vou mostrar para vocês o seguinte, tá? Eu tenho aqui, ó, Client Session. Que tipo de sessão que é? Quando for tipo N, significa que é fila de entrada SMTP. Lembram disso? Eu bati o olho aqui, vi o IP de loopback, é o IP local, e já deduzi que fosse entrada. E aqui ele está me falando, ó, o N é entrada. Aqui, tá vendo? É um IP externo. Então, Y é saída. Fila SMTP de saída, tá? Tem uma coluna aqui muito importante, que é o que nós vamos utilizar, onde mostra o Message ID, tá vendo? Eu tenho Message ID iguais, então uma entrada e uma saída, e outro Message ID, no caso de outro e-mail que foi enviado, uma entrada e uma saída. Vamos dar uma olhada neste primeiro aqui. Eu venho aqui em cima, tá vendo? Ó? Ele é um link, ó. Vou dar um clique aqui. Ele abre uma outra tela. E aqui, o importante, como eu falei para vocês lá naquelas análises que a gente estava fazendo pelo iSoar, ele junta, né? Lembra? Message ID junta entrada com saída. Ele me mostra todo o processo da mensagem, quando entrou no meu SMTP e quando saiu pelo meu SMTP. Tá? Deixa eu maximizar aqui. Então aqui eu tenho a data, o horário que foi feito, o tamanho, tá? Tudo que aconteceu, o comando hello que foi dado para o servidor. Estão vendo? Aqui, ó, o relay, no caso o envio foi bem sucedido. E aqui eu tenho o trecho do log. Deixa eu tentar aqui aumentar um pouquinho aqui só para mostrar. Então eu tenho aqui o trecho do log, que é aquele mesmo trecho que a gente buscou no início do vídeo, aí na explicação lá na fila SMTP. E esse aqui é a seção entrada SMTP, tá vendo? Ó, Server Session. Tá? Isso aí no FAQ, quando vocês lerem lá, ele vai identificar toda a entrada SMTP como Server Session. Aí eu tenho a guia Client Session. Vamos aumentar aqui um pouquinho também a parte dos logs. Mesma coisa, agora ele mostra a saída do SMTP. Quando aconteceu, que horas, como que foi.
Estão vendo aqui qual IP? Traz todo o trecho de log para vocês aqui. E traz algumas outras informações, se teve alguma questão relacionada ao anti-spam, ao antivírus, né? Como que foi toda a sessão, o tempo que ela durou. Olha só, e aqui a gente tem tudo o que aconteceu aqui no processamento do client, no caso da saída SMTP, tá? Estão vendo aqui, ó, tudo que aconteceu aqui é a mesma coisa que a gente vê aqui. Pode ver que ele traz também aqui, se vocês olharem o thread, né? O thread de saída não é igual ao thread de entrada, tá? Então, basicamente isso, a gente consegue visualizar aí no nosso Log Analyzer com mais detalhes, com mais riqueza de informação sobre o que aconteceu nesse processamento de mensagem. Tá? Volto a falar, tem muita coisa que dá para explicar sobre o Log Analyzer, é só para vocês terem uma ideia que ele também existe, que pode ser muito útil para vocês. Tinha falado para vocês também que se eu quiser, né, por exemplo, buscar um log do dia de hoje, posso fazer também sem ter que usar a questão do banco de dados, tá? Só mostrar para vocês onde é, não vou fazer essa busca, tá? Só para ser bem rápido aqui, para finalizar já essa questão. De novo, lembrando, vamos ter um vídeo só de Log Analyzer, tá? Você vem aqui, ó, voltando aqui na tela do Log Analyzer, Direct Search, você vem aqui e procura o arquivo, tá? Então você vai lá na pasta de logs do iSwap e você procura ele aqui, ó. Que começa com S, tá? Você dá um open aqui, e aí você tem aqui, você pode colocar também, não sei se vocês lembram, a gente colocava lá, né? Posso colocar aqui asterisco, abrir o colchete, colocar aqui o e-mail em questão e tal, e começar, e dar um run aqui que ele vai buscar para vocês, tudo que começar com esses asteriscos, que é aquela questão lá da entrega da mensagem, confirmando ou não se ela foi entregue ou se ocorreu algum erro, tá bom? Vou fechar aqui, eu não vou fazer essa busca, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês aí. E a mesma busca que eu fiz lá no Log Analyzer, eu posso fazer por aqui também, ó. Colocar aqueles 3 asteriscos, o sinal menor que, maior que. Colocar aqui Milton@alpha, já tinha até feito. Dar um carregar. Ele me traz aqui também já, mostrando aqui o status da mensagem, ok, o Message ID, tudo que foi feito na minha fila aqui no caso de entrada SMTP. Com isso a gente encerra essa questão de leitura de log na questão de SMTP, tá? Aí, só para vocês terem uma ideia também que pode ser muito útil para vocês, além daquela faca inicial que eu mostrei sobre a questão de como ler logs, resolver problemas de envios, vocês têm também uma outra questão que são erros que vocês podem detectar nos logs. Aqui veio tudo lindo e maravilhoso nos logs. Você pode enfrentar algum problema aí no seu dia a dia que não vai ser exatamente igual ao vídeo, né? Então, por exemplo, você entra aqui em suporte.iswap. Aí a gente vem aqui em suporte técnico. Desce um pouco aqui. Mensagens de erro. Tem aqui 2 FAQs que a gente pode ver aqui neste caso, né, sobre alguns erros que podem ser emitidos aí pelo seu iSwap, tá? Que ele pode te identificar o que está acontecendo. Então eu tenho aqui, ó, erros SMTP casos específicos, vou abrir aqui numa guia, e interpretação de erros fatais. Então vou vir aqui no primeiro. Então aqui alguns erros, né? Tem o 571, descendo um pouco tem o 554, tá? E tem uma tabela aqui de erros fatais, é importantíssimo pra gente, isso aqui é muito útil até, eu tenho até nos meus favoritos isso aqui, ó. E aí você tem aqui, ó, o que é o 551, 552, o 4, o 00, tá? Então tem essa tabela aqui que pode te explicar exatamente o que está acontecendo e por que seu iSwap está te mandando essas mensagens, aí você vai entender por que está dando esse erro, né? O erro 5, que é o erro fatal, certo? Vou fechar aqui. E com isso, então, nós encerramos aí a questão desse nosso vídeo sobre leitura de logs, SMTP, fila de entrada e saída e Log Analyzer. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.